é preciso que as máquinas e equipamentos, em seu projeto e arranjo, respeitem esforço físico e necessidade. Ou seja, vai projetar a máquina, vai comprar a máquina, que ela seja de um jeito que respeite o limite de força do operador que vai trabalhar com ela. Vai colocar a máquina, distribuir a máquina dentro do setor de trabalho que não atrapalhe comunicação, que não atrapalhe locomoção e que ela seja realmente necessária. Colocar uma máquina dentro de um setor só para mostrar que a empresa pode, não é nada mais do que falta de inteligência, que ainda está causando doença no trabalhador. Deve conter todas as informações a ela relacionadas, modo de operar, como evitar acidente, em caso de acidente, como agir e por aí. Controles precisos, nada de ficar 500 vezes apertando o bendito botão para o botão funcionar. Bater o dedo no botão, a máquina tem que começar a funcionar. Fácil, nada de ficar fazendo ginástica, procurando o mapa da mina para encontrar os botões que acionam a máquina. Bater o olho na máquina, tem que achar todos os controles, todos os botões dela. Lógicos e harmônicos. Se há uma sequência de tarefas a ser cumprida, que os controles sejam lógicos e harmônicos de acordo com essa sequência de tarefas. E o uso bilateral, ou seja, a máquina tem que possibilitar que o trabalhador a opere de ambos os lados. Temos trabalhadores destros, canhotos, ambidestros e a empresa precisa estar preparada para todos os casos. Mobiliário. Além do disposto no NR17, mobiliário deve ser o mais confortável possível. Qualquer postura, por mais adequada, por mais correta que seja, se mantida por muito tempo em um mobiliário desconfortável, vai causar doença, vai ser agente estressor. Adaptável ao trabalhador e à tarefa. É utopia achar que na empresa a gente vai conseguir uma cadeira por trabalhador ou uma bancada por trabalhador. O trabalhador fica 3 meses na empresa, não passa na experiência, é demitido e leva a cadeira embora. Isso não tem como. Então, procurar manter assentos e bancadas adaptáveis a cada trabalhador e a cada tarefa a ser desempenhada. Que o mobiliário garanta boa postura e apoio dos pés. Os pés não devem ficar balançando no ar. Se a cadeira ou a bancada não permitir, não tiver apoio para os pés acoplados nela, que sejam adotados apoios individuais que assentem os pés por inteiro. Fator talvez principal do mobiliário e que não é respeitado, não é valorizado pela empresa. Consulta do trabalhador. Quem vai usar o mobiliário é o trabalhador. Quem vai usar a cadeira é o operador. É ele que sabe se a cadeira, se a bancada é confortável ou desconfortável a ele. Então, se possível, leve o trabalhador junto a hora que for comprar o mobiliário, ou na hora que for projetar o mobiliário, escute o trabalhador, porque é ele que vai usar, é ele que vai se beneficiar ou se prejudicar com isso. Chegamos na parte específica do trabalho. Para o estudo dos aspectos estressantes na conservação rodoviária, foram analisadas 6 equipes de trabalho de uma terceirizada da Nova Dutra e da Ecopistas. Nova Dutra, eu acredito que aqui todos conheçam. Ecopistas é o sistema Carvalho Pinto, Ayrton Senna, que recentemente foi dada a concessão. Analisando o trabalho dessas equipes, constatou-se que os fatores estressantes mais comuns, mais presentes no dia a dia dos trabalhadores são postura. A empresa trabalha com rodovia. Lógico, o trabalho no chão, piso. Isso força que a maioria das tarefas sejam executadas abaixo da linha da cintura.
ou trabalho em pé, no caso do homem bandeira, que fica em pé estático, somente fazendo sinalização. Transporte manual de carga. Toda construção civil possui transporte manual de carga, talvez toda empresa. Uma hora ou outra alguém vai ter que carregar o peso dentro da empresa. Vibração de máquinas pesadas. Máquinas pesadas são condição de funcionalidade do trabalho em rodovia. Não tem como se eliminar máquina pesada. O próprio nome do setor viário já diz construção pesada dentro da construção civil, devido às máquinas e equipamentos pesados que ela exige. Por exemplo, o rolo compressor serve para compactar o solo. Ele tem que ser pesado. Este ainda é leve. O usado pela Alusa na hidrelétrica de queluz e ladrinhas, se não for o dobro de peso deste aqui, é o triplo. Serra Clipper, ela serve para cortar o asfalto. Ela rompe o asfalto e rasga. Não tem como isso não ser pesado. Rompedor. O rompedor, existe o rompedor manual, este, e um rompedor que é acoplado na retroescavadeira. Quando a retroescavadeira não tem condições de trabalhar pelo tamanho dela, ou quando é uma área pequena a ser rompida, usa-se o manual. O manual, rompedor, ele estoura o asfalto. Lógico, vai causar vibração no trabalhador. Até mesmo o rompedor da retro causa vibração, porque dá impacto na máquina e a máquina vibra sobre o trabalhador. Essa máquina, esse equipamento, se chama compactador. Ele serve para compactar áreas onde o rolo compressor não chega ou área pequena. Ninguém vai colocar um rolo compressor para compactar uma tira de asfalto desse tamanho. Então aqui entra o compactador. Ele é muito pesado e pula. Essa mola que esse compactador tem, ela ainda alivia um pouco a vibração e a pressão sobre o trabalhador. Mesmo assim, é muito grande. Eu testei essa máquina e se não fosse o operador do meu lado, eu iria derrubá-la e danificar o equipamento. Porque ligou, ele sai pulando que nem um buco chucro e não dá para controlar, porque é muito pesado. O apelido dela é sapo, compactador sapo, de tanto que ela pula. Pressão por prazos e metas. A empresa é terceirizada. Como uma empresa terceirizada, ela tem obrigações a cumprir, ela tem pressão por prazo e metas, assim como tem os seus colaboradores. As atividades do dia a dia da empresa, ela não tem autonomia para dizer o que o trabalhador vai fazer ou não. Dentro de uma série de atividades consideradas pela contratante e escritas contratualmente, que são tarefas de conservação rodoviária, qualquer uma, o contratante, o fiscal, pode solicitar durante a rotina de trabalho e tem que ser cumprido como eles querem. Isso, para alguns, é um fator positivo, porque não tem rotina. O trabalho é flexível, o trabalho se alterna durante o dia, as atividades no máximo demoram 2 dias. Algumas com um dia e meio resolvem, e em alguns casos as equipes conseguem realizar até 6 tarefas no mesmo dia. Para outros, isso é um fator estressante. É muita mudança dentro do mesmo dia. E não é fácil ir para a estrada sem saber o que esperar dela. Prazos. A empresa tem prazo para cumprir. E tem um agravante de que o contratante não paga horas em itinério, ou seja, não paga as horas extras em transporte, em caminho. Ele somente paga as horas efetivamente trabalhadas. E é uma briga de foice no escuro para conseguir receber. Então,